amém. Você tem a sua Bíblia aí, eu quero ler o Salmo 133, conhecidíssimo de todos nós. Deixa eu botar meus óculos. Deixa eu tirar da versão inglesa. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. Salmo 133. E isso, o salmista vai usar agora uma figura de linguagem para que a gente possa entender o que ele está querendo dizer. É como um óleo precioso derramado sobre a cabeça e desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. Ele usa duas figuras de linguagem para ilustrar esse movimento, essa bênção. Eu vou usar o segundo exemplo hoje. É como o orvalho do Hermon, quando desce sobre os montes de Sião, e ali o Senhor ordena a sua bênção, em alguns textos diz, e vida para sempre. Vou usar essa segunda figura de linguagem do orvalho do Hermon. Deixa eu contar rapidamente. Eu acho que isso foi uma experiência existencial que o salmista teve. Os salmos normalmente eram assim, né? São experiências. Hoje eu quero compartilhar minhas experiências dentro desse contexto. O salmista teve uma experiência bem provável nos montes Hermon. Não sei se você já foi a Israel, eu já tive o privilégio de ir a Israel. O Monte Hermon, a geografia de Israel, são os montes Hermon no norte, e são o ponto mais alto de Israel, e lá são os lugares que às vezes nevam, é o único lugar. E no derreter dessa geleira, formam-se os rios, formam-se principalmente o Rio Jordão, que tem na sua geografia, que desce e vai até o Mar Morto. Tá certo? Os irmãos se conhecem geografia aí, bem rápido. Vai descendo, você olha assim, vem lá do Monte Hermon, lá no norte, ele vai descendo, vai se juntando até o Mar Morto. É uma visão que o profeta Ezequiel, no capítulo 47, fala sobre isso. Vocês já ouviram isso lá? Ele fala sobre um rio que sai do santuário e vai descendo até o Mar Morto. É uma geografia, foi feito em cima da geografia, que para eles era uma verdade. Vai descendo um rio que sai do santuário, a visão de Ezequiel é maravilhosa, e aonde esse rio toca, vai gerando vida, lembram disso? E tem uma direção constante, que é o Mar Morto, que é a geografia de Israel. Todo o rio termina lá no Mar Morto, porque não tem vida, e mais em Ezequiel diz que quando ele chega lá, vida é gerada. Uma visão espiritual maravilhosa. Amém, gente? Eu sou fascinado pelas questões do rio. Todas as cidades, aqui também, mas as cidades europeias, são todas elas, ou a maioria delas, estabelecidas próximas dos rios, porque é no rio onde se tinha vida e se tinha transporte, né? Então era nos rios que você logo vê as cidades se fortalecendo. Comecei a estudar um pouco sobre os rios, especialmente sobre essa geografia do rio do Hermon, que é o orvalho. Em inglês ele fala de like a dew. Dew é o orvalho, mas é uma pequena gota que nasce. E olha só o que o salmista está querendo dizer aqui. Uma pequena gota que nasce no monte, que é uma gota do orvalho, que não temos nem autoridade sobre isso, mas desce um orvalho, do orvalho tem uma gota, são gotas que desce, congela. Quando o sol vem, é que aquilo derrete, ele melt, ele derrete, e aí ele se junta com outras gotas, e aí começa a formar, vai me acompanhando, são gotas
que se juntam com outras gotas, formam um gotão, e que daqui a pouquinho vai formar um pequeno riacho, que se une a outros riachos e fica um riacho maior. E aí eu fui dar uma olhada no nosso famoso Rio Amazonas, que é bom, do outro lado, quando você está na Europa, é bom falar sobre o Rio Amazonas, que é o nosso orgulho, né? Oh, o Rio Amazonas. O Rio Amazonas é uma expressão, e todo rio é isso, todos esses rios que a gente, na beira da cidade, todos eles são expressões de muitos riachos que correm juntos e se transformam num rio onde todos esses pequenos riachos perdem a sua identidade. Você não consegue chegar mais no Rio Grande e lá ter os pequenos riozinhos, tudo brigando. Não, eu cheguei aqui primeiro, você. Todo mundo perde a sua identidade e se torna um só rio que abençoa as cidades, e um rio, como Ezequiel 47, que diz que não havia mais nem como atravessar, mas trazia em si vida. E agora o salmista está dando uma visão para nós. Olha que maravilha, que eu quero falar sobre os irmãos. Quando os irmãos estão juntos, quando as gotas se juntam, é como um orvalho, é uma gota do reino de Deus, da graça de Deus, que atinge o nosso coração. Em Jesus, não foi assim que o Novo Testamento nos mostrou, assim, uma gota, basta uma gota, bastava um toque só, foi ou não foi, gente? Bastava um toque. E ele era sensível a esses pequenos toques. Alguém me tocou, alguém tirou uma gota de orvalho de mim. Basta um pequeno toque, e todo rio precisa começar num pequeno gota de orvalho que tem que cair no coração. Aleluia! E essa era a fonte. Aí as pessoas, às vezes, a gente olha o rio, mas não sabe que as fontes dos rios, a gente tem que ir atrás, vai. Estou no lugar errado aqui, mano? Está tudo certo? Está bem. Então, numa gota, às vezes a gente olha o rio e acha que aquilo é só uma... Se você for perseguir, vai atrás, até às vezes, o próprio nosso, uma das fontes do Rio Amazonas é um olho d'água. Não pode. Se olha assim, não pode. Só isso. O rio lá de Londres, o Thames, se você for conhecer uma das fontes que começa o rio, você não acredita. São coisas pequenas que nascem no nosso coração, no coração de cada um de nós. É ou não é, gente? E se não vier do céu, e aí a gota cai, e essa geografia que o salmista está descrevendo, ela cai, congelava, mas quando ela começava a derreter, ela começa a descer. Olha que maravilha. Quando desce ao coração, eu estava falando para o pastor Costa ali, às vezes o louvor é uma coisa que a gente canta, tal, isso é legal demais, mas se não descer ao coração, tem que descer. Por isso que ele diz, é como uma gota do orvalho, que quando começa a descer, olha, o final é bênção e vida para sempre, é transformação de cidade, é a transformação de geração, mas tem que começar lá numa pequena gota de orvalho, e tem que descer no coração, essa gota tem que se ela tem que me ajuda, Suzana, derreter, ela tem que derreter, e quando ela derrete, ela vai juntando com outra gota. Você está percebendo isso? Daqui a pouquinho forma um pequeno rio, na direção do Mar Morto, e tem vida de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Tem uma música que a gente canta em inglês que é When all the streams flow as one river. Eu sempre amo essa música. Quando todos os rios, quando os riachinhos
fluírem que nenhum rio, vai lavar as nossas cidades. A expressão de um rio, assim, na sua força, já maduro, é maravilhoso. Estava assistindo uma vez o Discovery Channel, e eles estavam falando que eles queriam aumentar o fluxo de água, olha só, do rio Amazonas. Aí o que eles fizeram? Começaram a limpar os bancos dos rios, para aumentar o fluxo. E não aumentou, o nível de água continuou o mesmo. Aí eles resolveram fazer algo diferente. Resolveram então limpar as fontes, os pequenos riachinhos. Começaram a aumentar os pequenos, foram lá nos pequenos riachinhos, foram em tudo que é lugar, foram lá, tudo que é lugar, limpando os pequenos riachinhos. O que aconteceu? Aumentou e muito o fluxo do rio. Glória a Deus, meus irmãos. Vocês estão entendendo ou não? Tem um versículo na Bíblia que diz assim, que o coração do rei, em Provérbios 21, está na mão do Senhor. Ele o inclina para onde ele quer. E às vezes, nas formações de um rio, às vezes ele encontra um obstáculo que ele não consegue ultrapassar, até que ele se torna um rio maduro, ele encontra obstáculos que ele tem que fazer um desvio, mas é a inclinação, é o curso. Quando você está andando de avião, você olha, às vezes na montanha, você vê, já viu? Os rios são todos assim, né? Porque ele vai achando o caminho. E aí eu vejo o provérbio dizendo que o coração, como um ribeiro de águas, olha só, como um ribeiro de águas, assim é o coração do Marcelo, do irmão, da irmã, na mão do Senhor. Ele o inclina para onde Ele quiser, porque Ele é Senhor. Glória a Deus, gente. Glória a Deus. Então é uma gota que desce, cai no coração, tem que derreter, tem que descer, tem que crer. Por isso que Jesus diz que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior, que já começou a se juntar, está derretendo, está descendo, tem movimento, ele diz assim, que aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, queridos, do coração de vocês, vai fluir rios de água viva, rios, e tem um monte de gente esperando só rio, mas pastor, não tem rio, mas tem uma gota de orvalho, meu irmão. Mas pastor, é só uma gota, é o início de todas as coisas. E hoje eu queria que você, de tudo, discernisse o seu coração, esse orvalho que está lá, que tem que descer. Desce como? Desce quando eu começo a crer. Quando eu creio, gera movimento. Não é? Porque está dizendo, ó, é como o orvalho que não ficou parado. Ele desce. Porque ele creu. Quando nós cremos nas suas palavras, Jesus disse que se você crê em mim, o seu interior vai fluir. Amém? Amém? Vai gerar vida. Esse rio de Ezequiel 47, o rio que o nosso irmão teve essa visão da vida dele ali, ele disse, olha, esse rio vai gerar vida. Deus comanda lá atrás, ele não sabia, mas hoje nós sabemos, Jesus veio e ele era nós entendemos que ele é a expressão, quando nós cremos, e aí o meu coração vai gerar rios de água viva. Aleluia! Amém, meus irmãos? É tão importante isso. Eu sei que eu estou usando uma linguagem, uma metáfora desse rio, para que vocês, assim, tenham na mente esta coisa de um orvalho do Senhor no seu coração. O final dele é um rio. É que o poeta já viu tudo aqui. Ele viu do orvalho o rio, assim, não atacada. Mas é uma gota da graça de Deus no meu coração e no teu coração. Amém, gente? É esse toque,
É esse primeiro, é isso aquilo que cai no coração. E todos nós, eu espero que você já tenha, se não, hoje à noite é a hora para você receber esse orvalho no coração. E que se crê, começa a derreter e começa a já ter movimento do Senhor na sua vida. É água viva, não é um movimento só de movimento, é movimento que vai trazer vida. Aleluia. Amém? Isso tem acontecido no nosso coração. Eu me lembro do meu filho, há uns anos atrás, Posso tomar um pouco dessa água aqui, pastor? É? Tá bom. Eu estava vindo para o Brasil com meus filhos, meu filho tinha 15 anos, e eu disse para eles, Deus vai falar com vocês, a gente sempre ministrou e tal, vocês, vamos à igreja, mas vocês vão ouvir a voz do Senhor. Tem que haver um orvalho no teu coração, aí tem que haver esse derreter da graça de Deus que gera vida. E aí, viemos a Porto Alegre, ficamos lá, eu fui viajar, porque eu tinha que viajar. Quando eu voltei, e ele estava numa situação, numa época, indo para uma direção que eu não estava gostando. A direção da vida dele era uma. E eu estava aguardando. Eu digo, Senhor, meus filhos, eu disse para eles, olha, contei a história de Samuel, que Samuel ouvia, Samuel, e ele dizia para o sacerdote, você me chamou? O sacerdote, eu não. Então ele estava ouvindo uma voz que o sacerdote já não escutava mais. Mas ele estava escutando. Eu disse para ele, vocês vão escutar a voz do Senhor, na geração de vocês, e eu talvez não vá nem escutar, mas é para vocês. Se você ouvir, diga, Deus, fala comigo. Deixei no coração deles a semente, fui viajar, quando eu voltei, um dia lá, eu estava com 15, 16 anos, cheguei em casa, estava ele, não era o que eu esperava, mas estava ele em cima da mesa, debruçado, chorando, minha esposa me olhando, o que houve? Aí ele encheu a boca assim, disse, Pai, Deus falou comigo. E sabe, irmãos, hoje eu entendo assim que é o suficiente. Entregou a vida dele, mudou a direção. Eu estou feliz, mudou a direção. Estava indo por aqui, agora vai por aqui. E agora tem um caminho de trabalhar com Deus. Aleluia! Mas assim, quando nós recebemos, discernimos esse toque de Deus, não despreze isso. Não despreze isso. Reconheça esse orvalho, essa gota da graça do Senhor no seu coração. Amém? Deixa eu falar um pouco sobre as missões, sobre meus projetos. Quando eu falo que a gente se derrete, e eu não quero ser uma gota sozinha, porque no reino de Deus não existe essa gota sozinha, isso cai no coração, mas ela começa a se juntar, e é por isso que nós somos igreja, por isso que nós somos essas gotas tudo junto, é outra metáfora, nós somos um corpo, tudo junto nós somos um corpo, esse é o fluir da graça de Deus. E aí, eu me lembro que, bem novo, eu tive um sonho, e no meu sonho eu estava em cima do leste europeu. E naquela época o leste europeu era, agora vocês vão descobrir minha idade, mas naquela época o leste europeu era fechado, lembra? Na União Soviética. E eu estava andando, eu estava voando em cima, não conseguia passar em alguns lugares, e algumas pessoas se juntaram a mim, e nós então formamos uma flecha, e eu consegui entrar. E aí vi outras pessoas, isso no meu sonho de menino. Deus, mas eu sabia que tinha algo do Senhor no meu coração ali. E eu sabia que um dia eu ia morar fora do país, e eu e minha esposa estávamos nos preparando para isso, sabendo que íamos morar fora. Eu achava que eu ia morar, uma vez o Senhor falou comigo, Marcelo, você vai morar num país de língua inglesa. Mas foi suficiente, foi só isso que eu ouvi. Compartilhei com ela, ficamos aguardando. E aí, então eu achava que eu ia para os Estados Unidos.
Quando a gente não se junta, quando a gente fica numa gota sozinha, é um grande perigo, porque nós juntos geramos vida. Aleluia, irmãos. Nós juntos começamos a gerar um pequeno rio, e olha só, e começa a fluir vida de Deus. Eu não sei se os irmãos pensam da mesma forma, mas nós não somos autossuficientes, nós precisamos uns dos outros. Aleluia. Nós dependemos, nós precisamos, não sozinho, a gente às vezes pode tomar uma direção por falta de conhecimento, de experiência, por achar outras coisas, enfim. E aí, lá no final do ano 2000, eu fui convidado a ir para os Estados Unidos para pastorear uma igreja na Califórnia. Eu tinha 30 anos, agora vocês mataram a minha idade. Eu tinha 30 anos e eu achei, bom, agora chegou a minha vez, todo mundo dizendo, Marcelo, pai, eu estava muito feliz mesmo. Completou a profecia que eu havia recebido, que eu sabia que eu ia para lá. Mas por isso eu contei para vocês o sonho primeiro. E aí eu estou assim, mas bem até que está muito alto. É por isso que eu estou afastando. Tá bom, Jesus, vamos seguir. Tá bom assim, mano? Você dá a dica aí. Ah lá, tá bom. E aí eu estou achando que ia para lá, me preparei, tinha certeza que eu ia para os Estados Unidos. Muitos os irmãos, a minha igreja local em Porto Alegre estava crescendo bastante, eu estava gravando meu 6º CD naquela época, e estávamos assim, não era hora de sair dali, mas é o Senhor, lá vou eu. Marcelo, esse pastor convidou, eu achei que aquela palavra, no meu próprio discernimento, achei que aquela ia fechar a palavra que eu tinha recebido. Aí, ele falou, fui até São Paulo, fiz sozinho, preparei o papel, ele mandou a carta, o visto, eu estava feliz, garoto, eu vou para a Califórnia, viver a vida sobre as ondas, ser artista de cinema, bom, anyway. Lá estou eu. Quando a minha surpresa, que a mulher da imigração disse assim para mim, Marcelo, seu Marcelo, nós não vamos lhe conceder o visto, porque se você for para os Estados Unidos, você não vai voltar. Que história, que resposta é essa? Se você for, você não vai voltar. Gente, eu tenho a minha esposa, já tinha os 2 filhos, não existe isso. Aí, irmãos, fui para casa frustrado, e eu, como um bom cristão, eu repreendi tudo que era demônio possível, estava amarrado. Eu falei, agora, com as irmãs orando, o ciclo de oração das irmãs, fui lá, me ajoelhei orar. Agora os pastores me enviando também, não tem para o diabo. Aí o irmão lá falou, você volta lá? Volto. Confesso aos irmãos que eu cheguei a pensar até em dar 7 voltas no... Estou confessando, abri meu coração aqui com vocês. No consulado. Mas não fiz. Enfim, tentei de novo, cheio de força. Agora as irmãs oraram, o pastor orou, está todo mundo dos pastores, não tem erro. Minha surpresa, voltou a mesma senhora de novo. Eu estava firme. Seu Marcelo, negamos o seu visto. Não acredito, gente. Porque você, se for, não vai voltar nunca mais de lá. Que é isso? Que resposta é essa? Mas confesso, irmãos, que eu saí dali muito frustrado, porque tudo falhou. Ali a minha vida começou a mudar, em termos de entendimento. Isso foi em julho do ano 2000. Nós tínhamos a convicção que nós íamos sair. E eu tinha uma visão, a minha igreja amava missões, nós queríamos muito se envolver com missões. E aí, isso foi em julho. Em agosto, uns irmãos do Canadá me ligaram e disseram, Marcelo, nós queremos que você venha para o Canadá. Eu e minha esposa, sabia, não era os Estados Unidos, era o Canadá. Fizemos os vistos, preenchemos tudo. Sabe o que aconteceu? 2 semanas depois, tudo negado. Mas lembrem vocês da visão que eu falei que um riachozinho sozinho, às vezes, em função de algum obstáculo, existe isso, na geografia fala isso, há muitos riozinhos que
secam por não encontrar outra fonte de rio que se juntam e ganham força. Observam isso sozinho. Isso é o que a geografia fala, ele seca. Outubro daquele ano, meus irmãos, agora escuta aí, outubro daquele ano, eu nunca tinha ido na Inglaterra e nunca tinha passado por lá. Um irmão me ligou daqui do norte, de Goiânia, falou: Marcelo, tenho 4 ingleses andando pelo Brasil, procurando uma família que Deus disse para eles que vai chegar na Inglaterra. E a partir daquele momento, ele vai fazer na cidade, foi exatamente assim que ele me disse, um portão aberto para as nações. Eu ministrava em alguns encontros, ministrei no encontro de missões, em julho daquele ano, e eu tinha tido uma visão. Eu não sou uma pessoa de ter visão, assim, não é o meu dom. Mas naquele dia, em função daquela manhã que nós fizemos, eu vi uma praia, com um portão aberto na praia. Eu sei que isso é uma visão muito comum, para portão aberto, no meio dos crentes, portão aberto, mar, mas eu fui muito sincero, falei para os pastores: tive uma visão hoje, vi um portão aberto e uma praia. Todo mundo disse: amém, glória a Deus, tá. Senta aí, tá bom. Irmãos, a nossa igreja em Porto Alegre era uma igreja de 1.500 membros. Esses ingleses vieram em outubro do ano 2000, chegaram na frente da igreja, assim, com uma foto desse tamanho, assim como eu estou fazendo. Nós estamos procurando uma família que Deus disse que vai chegar na nossa cidade. E a nossa cidade vai se tornar um portão aberto para as nações. Guess what? Adivinhe a foto. Era um portão, era uma praia e um portão aberto. Parece que foi uma cena armada, porque botaram o portão, botaram a praia atrás e tiraram uma foto assim. Quando eu vi aquela foto, eu disse: uau, sou eu. Mas eu não falei para ele, não, depois dos Estados Unidos, Canadá, não tinha mais coragem de dizer, sou eu que não tinha. Mas sabe o que aconteceu? Estava o meu riozinho indo por aqui, e Deus, outro riozinho por ali, até que a gente se encontrou e começou a fluir. Depois disso, houve muitos encontros de outros rios, mas enfim. E eles vieram para mim e disseram: Marcelo, você é a pessoa. Eu não sabia disso. Hoje eu conheço os ingleses como ninguém, e isso é uma loucura para os ingleses. Eles tinham uma palavra, uma família ia chegar em 2001. Eles foram orar, e Deus disse assim: vá ao Brasil. Eles não tinham ideia que naquela época no Brasil havia 40 milhões, algo assim, de evangélicos. Eles foram fazer uma pesquisa, ficaram apavorados. Como é que nós vamos achar uma família aqui? Eles fizeram assim: olha a próxima instrução dele: nós vamos para o norte, para o meio e para o sul. E vamos achar essa família. Mas é muito linda a descrição deles. Quando eles chegaram em Porto Alegre, eles desceram em Porto Alegre. Foi num avião, desceu, o Espírito Santo falou com eles: esse é o lugar. E aí, vieram para mim e disseram: Marcelo, vem, porque... E eu, agora já estava com um pouco de medo. Eu falei: vamos lá. Janeiro de 2001, eu fui na igreja, no sul da Inglaterra, e num grupo caseiro, Deus quebrantou meu coração, ali começou a fluir. Eu comecei a me juntar com rios, os pequenos rios que eram para se juntar comigo. Aleluia. Vocês estão entendendo? Eram pequenos rios, são irmãos que são gotas do orvalho da graça de Deus, que se juntam com a gente e começa a fluir a graça de Deus. Começa a descer, tem que descer o coração. Isso tem que descer de forma que eu creio, Senhor. Eu me lembro que eu disse para minha esposa, eu liguei para ela, disse: esse é o lugar. Deus falou comigo assim, a única coisa que eu ouvi naquele lugar foi assim: este é o lugar, fique aqui. Eu digo até hoje, eu falei 20 anos que eu falo isso, mesma coisa. Este é o lugar. É mesmo? Minha esposa disse: é um grupo caseiro, só tem velho. Este é o lugar. Eu tinha 30 anos naquela época. Ali dos jovens, toda uma história.
Falei, esse é o lugar. Chorava como uma criança naquele lugar. No domingo de manhã fui ministrar. Depois que eu ministrei, os irmãos daqueles 4 vieram à frente e disseram assim, eu quero desafiar os irmãos, uma igreja grande para os padrões ingleses. Se vocês reconhecem que o Marcelo é aquela pessoa que nós fomos buscar lá no Brasil, eu quero desafiar todos vocês, diz o irmão, a trazerem a chave da porta da frente e depositar, tinha um tapete assim na frente, e o Marcelo vai levar para o Brasil como um sinal para os irmãos lá de uma aliança que nós estamos falando, é sério o nosso envolvimento. Minha surpresa, a igreja inteira vê aquele monte de chave aqui na frente, eu chorando, meu Deus, o que a imigração vai dizer a meu respeito? Eu saindo daqui com brasileiros, saindo com chave da frente da porta dos ingleses. Vai dar rolo esse negócio. Por outro lado, eu também sabia que na minha igreja no Brasil, quando eu chegasse isso, ia ser, mano. Lá vim eu, um bolo de chave, contei para os irmãos. Aí, o povo brasileiro é mais emotivo, né? Nós vamos fazer o mesmo. Ai, Jesus. Agora lá vou eu voltar com um bolo de chave. Trocamos as chaves como um sinal de aliança, um sinal de... Hã? Tu ainda tem a chave? Muitas pessoas na Inglaterra têm na sua geladeira assim a chave da... Enfim, fazia longa, curta, eu estou lá até hoje. Mas o projeto de Deus não era só isso, era ir além. Lembra do meu sonho? Que não era os Estados Unidos, não era a Califórnia. E eu achava... E achei, olha que estupidez a minha, me perdoem essa minha sinceridade. Porque eu descobri que era o Senhor que estava com a mão na maçaneta lá na imigração. E ainda que os irmãos inteiros orassem, ainda que eu jejuasse o que fosse, quando Deus abre, ninguém fecha. Quando Ele fecha, e eu, na minha ignorância, repreendendo, diabo, solta aí. Que vergonha. Na minha meninez, eu dizia, solta a minha bênção, diabo. Deus não sabe. Segurando a chave, que o meu destino não era lá. Onde eu tinha que me juntar. Havia rios, pequenos riachos, já quase para secar, esperando por mim. E ali eu comecei a entender que, como ribeiro de águas, assim é o coração meu e o teu, na mão do Senhor. Ele o inclina para onde Ele quer. Glória a Deus, gente. Mas faltava o leste europeu, faltava a União Soviética, que era o meu sonho, eu comecei a entender meu sonho. Nesses últimos anos, eu fiquei 12 anos na Inglaterra, e depois comecei a investir no leste europeu, nas nações, com o povo da terra mesmo, todos eles. E povo polonês, eu amo o povo polonês, eu tento cantar em polonês, a Sandra e a Suzana são testemunhas disso, foi lindo, eu estou tão bem com eles, eu amo os irmãos da Romênia, da Lituânia, da Estônia, eu amo esses irmãos da Albânia, os morávios, eu amo esses irmãos, eu me envolvi com eles. E aí, há uns anos atrás, eu fui na República Tcheca. Não tinha ido ainda, a República Tcheca é um lugar muito especial. Eu escrevi uma música que ela dizia assim, em português. Estamos aqui, é a música da mulher samaritana, que ela fala para Jesus, eu estou aqui, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Aí eu ajeito um pouco, eu disse para a igreja cantar, estamos aqui, Senhor, estamos aqui. É bonito cantar assim, porque a igreja chega, estamos aqui, Senhor. Eu fazendo propaganda da minha música. Estamos aqui, Senhor. Só que o que eu fiz? Eu traduzi a música para o tcheco, como eu faço em todas elas. Não é, Sandra? Cantei toda a música, incrível, passei a noite inteira praticando aquele dia ali, para cantar em polonês. Mas fui cantar em tcheco. Estamos aqui, irmãos.
Yastantu, meu bratia. E eu cantando. E os irmãos começaram a chorar. E esse povo está chorando, essa música é legal, mas não é tão poderosa assim para... Estamos aqui, Yastantu, meu bratia. Depois os pastores me chamaram naquela reunião e disseram assim, Marcelo, foi muito legal a maneira como eu cheguei lá, como eu chegamos lá, não temos tempo para contar essas coisas, mas, enfim, eu estava cantando essa música e ele disse assim, Marcelo, esse pessoal do leste europeu, eles, a maioria deles é da minha idade, os pastores, eu tenho 52 anos, e é uma geração que veio, quando caiu os muros, lembram? Os muros que haviam lá, a cortina de ferro, eles eram jovens de 30 e poucos anos. Os mais velhos já estavam velhos e cansados de 40 anos de opressão do regime. Estavam cansados. Essa nova geração surgiu. Então, me dou muito bem com eles. E eu cantando, e essa tanto mais brate. Ele disse, sabe, Marcelo, me cercaram assim, disse, você cantou. Quando caiu a cortina de ferro, foi uma conferência de 450 pastores em Praga. E quem estava ministrando, o irmão, alguns vão lembrar, David Wilkerson. Muitos vocês vão lembrar, né? O David estava falando, agora já morreu, mas ele chorando, ele dizia assim aos tchecos, Deus me disse que vocês não vão ficar só. Não vão ficar só. Ele vai enviar muitas pessoas para ajudar na reconstrução dos muros. E o que ele falou? Deus vai enviar os brasileiros para ajudar vocês a reconstruir a igreja de vocês. Faz muito tempo que nós não vemos brasileiros, Marcelo, eles não vêm aqui. Aí você chega e começa a cantar, estamos aqui, irmãos, estamos aqui, irmãos. Eles olharam assim e disseram, a profecia, os brasileiros chegaram. Por que eu estou dizendo isso com os irmãos hoje à noite? Porque eu vim convocá-los. Talvez seja um chamado sobre vocês aqui. Talvez seja nós fluirmos juntos. Isso não é uma gota, não é um pequeno rio, mas muitos rios juntos podemos formar um grande rio, que já não há mais, nós perdemos as nossas identidades e é um rio caudaloso, como Ezequiel 47 diz, que aonde toca vai trazendo vida. Aleluia, gente! E tudo começa numa pequena gota da graça de Deus que você recebeu no seu coração, e eu também, e derreteu, porque eu criei, e começa a se juntar. Aleluia! E começa a trazer a vida de Deus. Oh, que benção! Sabe, no meu sonho que eu tive lá, bem novinho, eu estava com 15 anos eu tive o sonho. Eu estava na União Soviética. Eu me lembro que eu não conseguia discernir os países, mas porque naquela época era um bloco só também, né? Era um bloco só aquilo. E de repente, eu olhei assim, tinha um senhor que me viu e sorriu. Ele era um senhor não tão velho, não, mas ele me viu e começou a sorrir. E quando ele começou a sorrir, eu me lembro que no sonho eu falei assim, ele me conhece. Isso é só sonho. Estou contando como um sonho, não? Ele me conhece. E aí ele desfaleceu e morreu. Tá bem. Há uns 3, 4 anos atrás eu comecei a ir na Lituânia, porque eu fui ministrar em um outro lugar lá no norte da Polônia e inventei de cantar em polonês. Eu acho que meu polonês era tão ruim que eles ouviram em lituano e entenderam tudo. Não, porque é parecido, Marcelo. Eu falei, não, tá bom. Me convidaram para ir à Lituânia. Fui algumas vezes lá. Quando eu cheguei lá, o pastor é um homem desse tamanho assim. Eu não sei, ele se apaixonou por mim. Ficamos muito amigo assim mesmo. E ele era um homem que passou pelo tempo do comunismo. Foi preso, contou experiência assim, Marcelo,
quando eles pensaram em nos dividir, nos botaram tudo numa cela, piorou a coisa, a gente se juntou, aí que nós saímos como uma unidade mesmo. Falei, quiseram nos separar, botaram numa cela e nós nos juntamos. E contava essa história. E um dia ele me abraçou na frente da igreja e disse assim: irmãos, eu tenho a impressão que eu conheço o Marcelo há muitos anos. Você acredita nisso, irmão? Eu me lembrei do meu sonho. O meu sonho. E eu quero convidar vocês à Lituânia. Venham à Lituânia comigo. Eu fiquei encantado, aqueles irmãos mandando nós embora. Nunca imaginei isso na minha vida. Os irmãos chorando e diziam assim para mim. Isso agora falem com vocês. Nós amamos os brasileiros. E estamos esperando eles virem. Vocês estão entendendo o que eu vim fazer com vocês aqui? Eu vim chamá-los. Eu vim dizer a vocês: há muito mais. Há sim, claro, um propósito na sua casa, na sua família, que lá cai essa gota no orvalho. Aleluia, meu irmão, um toque da graça de Deus. Deus, é isso aí. Alguém me tocou. Uhul. Começa a gerar esse rio na sua casa. Mas também nós, como nação, como igreja, há rios esperando para que a gente se junte. E a graça de Deus. É muito legal ouvir isso. Não sei da parte de você, mas eu amo aqueles irmãos, fiquei encantado com isso e ando no meio deles. Amém, queridos? Por muitos anos, pela nossa vida ali na Inglaterra, que a gente vai criando projetos, escola de missões, centenas de pessoas, passaram pelaquele portão aberto que os irmãos viram, em que eu vi também. E que depois de 20 anos começou a fazer sentido. Eu falei assim: puxa, era isso. Era um portão aberto. E não era nos Estados Unidos. E Deus, na sua misericórdia, nem levou em consideração que eu repreendi eles. Taga aí, pela sua misericórdia, Ele foi inclinando os rios da minha vida para encontrar outros riozinhos. E nós juntos formamos um grande rio para a graça de Deus, para o reino de Deus nos nossos dias. Amém, gente? Amém. Vim aqui convocá-los. Talvez nunca mais venha aqui, eu não sei. Mas vim em nome de Jesus convocá-los. Para que essa graça flua junto, para que a gente flua. Há muito o que fazer. Nos últimos anos, a gente tem sonhado com uma base missionária. Uma base missionária bate o sino, assim, mas não é necessariamente, é um lugar, eu recebo muitas pessoas, muitas. Eu trabalho muito com missionários na Albânia, ajudo esses irmãos com recurso, vou lá, pego a minha esposa e vamos, porque morar na Inglaterra é um lugar muito estratégico. A Inglaterra é um hub, é um lugar onde a gente pode, em 1 hora, estar em todos esses lugares. Você tem voo todos os dias, então, e barato. Eu vou lá para a Lituânia, vou para a Albânia com voos baratos. Então, ela é mais estratégica do que qualquer outra cidade na Europa. Então, ali nós estamos trabalhando, mas nos últimos anos começou algo a acontecer em Portugal, e nós temos um sonho de ter uma base, ter uma casa, um lugar lá onde eu possa receber, onde eu possa ligar para os irmãos. É tanta coisa para contar para os irmãos, eu não tenho tempo, mas vem aqui recebê-los, trazer pastores, vem para cá. Eu posso receber também pequenos grupos de jovens, que a casa vai ser até 20 lugares. E nós percebemos que Deus estava fazendo alguma coisa em Portugal. E a graça de Deus na cidade do Porto tem sido maravilhosa, irmãos. No meio dos músicos de rua, tornaram-se os nossos amigos. Gente de toda nível, classe, toda enfermidade possível. A gente vai para um grupo caseiro que eu chamo de Santa Quarta. Eles saem da rua, são músicos de rua, e vão para lá. Todos, drogados, homossexuais, lésbicas,
músicos, todo mundo vem para esse lugar. E ali nós começamos a falar sobre a graça de Deus. E aí um se levanta, na primeira reunião, um se levantou, que é o cantor lá com a Safari. Deixa eu falar, Marcelo, pode falar? Não sou chorar. Eu fui abusado, eu fui isso. Já fui ministro de louvor e chorava. E o pessoal começou a abraçar ele. Quando eu comecei a abraçar ele, a outra começou a dizer, não, peraí, deixa eu contar, deixa eu falar da minha vida aqui. Fui abusada, todos eles foram abusados até, fui abusado. Jesus, fica assim, ouvindo aqui, chora. Aí no final, o outro pulou lá. Deixa eu falar também, peraí, a cantora da cidade. Se vocês me verem bêbada por aí, bebendo, é porque é para esquecer as minhas mágoas. Dentre muitas experiências que nós estamos tendo lá, eu estava contando para o Costa uma delas, um menino que era um músico assim, de mão cheia, de muito maluco lá, com cabelo doido, todo, beleza, tudo bem. Eles me chamam, pastor, vem cá, pastor. Me recebem assim com maior alegria. Um dia, como é que é o nome dele? Já vou lembrar. Começou a se tremer todo e um dos nossos músicos toca com eles na rua lá. E aí todo mundo, é droga, não sei o que e tal. E esse pessoal, eles, não, o que será? E tal. Aí o Rominho, que é o nosso, foi lá, botou a mão no coração dele assim e disse, sai dele, em nome de Jesus. O rapaz parou. Parou. Todo mundo, o que você fez aí, Rômulo? O que houve aí? Parou. A gente tem se envolvido com eles. 3 dias depois chega ele com o cabelo cortado, barba feita. Ele disse assim, eu vou embora. O que houve, cara? Eu estou com uma saudade do meu pai e não dá para medir. Eu tenho que ver meu pai. E nós, vai cara, vai embora, aliás, vai embora, eu tenho que ver meu pai, vai, nós incentivando, vai ver teu pai, cara. O outro que cantava e tocava uma garrafa de uísque toda, 1 hora de música, 1 ou 2 horas, uma garrafa de uísque, Jack Daniels, todinha. Alguns meses depois, o Gal está trazendo água. Ninguém acreditou. Não pode, o Gal é da mentira. Era um garrafão d'água e não mais E o Gal só chora. Só chora. A gente também chora. Chega uma hora que a gente chora junto, não sabe nem o que dizer. Diz, irmão, deixa eu chorar contigo também. A gente chora, abraça eles, aguardando a graça de Deus se manifestar, sem impor nada, amando. Eles terminam assim, às vezes, eles dizem, Marcelo, então nos ensina a ser discípulo de Jesus. Nesse nível, irmãos. Então, esse projeto que eu vim também divulgar com vocês aqui, nós vamos comprar uma casa lá, que tem capacidade para 20 pessoas, assim, pode fazer várias coisas, né? Mas eu, pela fé, enganjei num negócio lá e disse, conversei com os ingleses, é isso mesmo, dei uma entrada e nós temos até março para pagar o resto. Estou no Senhor, estou tranquilo. Ele vai trazer os rios para fluírem juntos nessa empreitada. Então, meus irmãos, é isso, Costa. Glória a Deus. Agradeço de coração. Quero dizer a vocês, eu vou assistir um videozinho de 1 minuto. Tá aí, mano, Paulo? De 1 minuto, que é um pouco dessa. É uma casa que está só no tijolo, mas a gente já fez um projeto como ela vai ficar. Só um pouquinho. Espera aí. Então, e se Deus falar ao coração de vocês, o que eu quero é que a gente flua junto.
Eu estou tentando descobrir onde estão os rios que vão fluir junto. É só isso, meus irmãos. Aleluia. É só isso. E fluirmos juntos na graça de Deus, abençoar aquelas nações. Eu estou lá, minha igreja é pequenininha, mas é uma bênção lá na Inglaterra. Mas esses projetos são nossos, das nações. Há muito que abençoar, há muita gente esperando. Eu tenho girado muito também todo o mundo árabe. O mundo árabe ama os brasileiros. Jordânia, Egito, Síria, Dubai, todos esses lugares. A gente tem feito congresso de louvor com os irmãos locais. Não é brasileiro não, irmãos locais. Olha que maravilha! E nós estamos juntos lá. Então são rios fluindo para a glória de Deus. Vou terminar dizendo que como é bom e agradável que os irmãos fluam junto. É como o orvalho que desce no coração individual, mas começa a se juntar e começa a descer e desce até o Mar Morto, e ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Deus abençoe. Vamos assistir o videozinho, pastor. Marcelo Guimarães, líder do Ministério Open Heart aqui na Europa. Hoje eu queria conversar com você sobre o novo momento que estamos vivendo e seus desafios. Depois de 16 anos servindo a muitas pessoas, igrejas e comunidades de muitas nações, agora estamos comprando esse lugar para colocarmos a nossa base operacional aqui. Aqui nós vamos ter escola de idiomas, encontros culturais e projetos missionários. Queria te convidar a fazer parte desse projeto comigo. Lá. Amém. Eu creio que... Não só o óculos, tem mais coisa. Tudo bem. Ok, Deus é bom.